Então, muito boa tarde, só dando então início a este momento que antecede a parte realmente importante, que é a abertura da exposição da Leonor. Nós vamos intercalar alguns poemas com música. Eu selecionei 3 poemas que escrevi e que penso que poderiam ter uma ligação, embora muito tenue, com engenharia. Todos eles, toda a poesia é de circunstância, esta é de particular circunstância. E então, só para depois não fazer explicações a meio, deixem-me dizer-vos que o primeiro é sobre uma menina que eu via quando dei umas aulas no âmbito de um Erasmus em Istambul, durante algum tempo. O segundo tem a ver com uma obra de engenharia do século XIV em Pequim, que foi uma obra de cantaria, uma escultura em mármore que era tão pesada que, para ser transportada de um sítio para o outro, era necessário esperar que os caminhos gelassem para que ela fosse empurrada durante o inverno alguns quilómetros, um processo em que morreu muita gente. E a última é a história de alguém, um pouco como muitos de nós, que em Ouro Preto andava à procura de veios de esmeralda e acabou por encontrar turmalina e ficar mais ou menos satisfeito com isso. Portanto, é assim. Eu vou começar com um poema, depois o Rui e o Luís continuarão com a música e vamos intercalar. Mesmo pondo papéis nas coisas não fazem bem. Os marcadores. Está marcado. A menina de Émile Nuno. Cedo chegara ao interior do dia e nele se sentara com recato, encenando sozinha uma história de sofis. No rebordo da escada, sacos de sarja, de onde vende cartas de adivinho, lenços baratos e outros sortilégios, óleo de hiena para cabelos negros, avelãs com mel como afrodisíaco. Viera esta manhã, no primeiro férry do Secadar, à luz quase rasante sobre a noite, os passos rápidos, quando a fluidez dos olhos diluía em ouro o pó que a cobria, e um pequeno brilho de água de novo erguia sua brevidade entre punhais. Não era uma princesa como outrora houve. Não a saudaram palavras estudadas, adulações, gestos maiores, mundanos sobressaltos. Não transpusera como então a porta do império, nem aguardara sobre a cúpula do mundo o soar magnífico das trompetas. Tampouco esperou perfumada a coroação. Viera esta manhã, sozinha, no primeiro férry do Secadar, mordia os lábios à medida que a luz crescia, entre caixas de cravinho e açafrão, estrelas de anis e cardamomo, em sua minúscula minúcia fugidia. Nada esperava. Fora aberto a pulso o nome que a dizia. Na verdade, tinha 8 anos. Não fora ainda coroada. Embora um cortejo de anjos se apressasse e um fio de esmeraldas descesse sobre os seus dedos, as unhas sujas, o pulso em ferida, onde toda a glória de Bizâncio. Não. Nenhum homem se dobrara ao murmúrio dos seus passos, nenhuma mulher emudecera perante o seu esplendor. Não fora ungida ainda, vende lenços azuis, pó de curcuma, bagos secos, adormece depois onde o amor. E, no entanto, apenas o frágil perfume do seu corpo triste sustém sobre as horas o dilúvio.
alta, a imperatriz prometida entra solene na cidade. Quando o olhar ergueu-se sobre 1000 lanternas, já a imperatriz percorria o átrio alvoroçado, ladeada de esmeraldas e eunucos, seus corcéis de prata em passo lento. Tem 17 anos, a que a luz foi prometida. Seios pequenos, um mamilo colorido com sândalo vermelho, segura entre as mãos uma maçã e nos cabelos adereços de um azul tão vasto como o mar que ele nunca viu. Observa que o pescoço se curva ligeiramente entre os pavões e que os seus olhos erguidos, por onde o tempo se dissipa, doem. O cortejo detém-se na enorme escadaria de mármore branco, onde se enlaçam a fênix e o dragão serpente em volutas de sangue iluminado. Ele recorda. Talhara-se na pedra esse enlace anos atrás, a oeste da cidade. E 3 invernos se gastaram para que os caminhos gelassem e o furor da pedra fosse movido, passo a passo, sobre a água. Um irmão, o avô, o pai talvez, desapareceram exauridos sobre a lama. Mas já os tambores retomam o lugar do perigo e as nuvens povoam a nudez desta mulher, jovem ainda, que se desce por dentro de um correr de vento. É de ouro, repara, o plaquinho que te a transporta, como se ela própria uma dádiva do céu. Ele, porém, já se prostrou de novo, o cabelo negro rente ao chão, na 43ª linha do palácio. Sente o sexo aceso, duro, sem limites, rasante ao canto subtil dos punhais. O irmão, o avô, o pai talvez.
Então, a verdadeira história do homem de ouro preto que, procurando esmeraldas, encontrou turmalina. Nada se sabe da sua meninice e dos anos seguintes, pouco mais. Uns lembram os olhos como lava, outros pequenos fogos no lugar dos dedos. Uma mulher, morta há 3 séculos, pressente ainda a sua habitação, o ventre liso e uma ligeira irregularidade na acentuação das esdrúxulas. Acreditava, pensa-se, que um búfalo albino trouxera dos céus as rotas silenciosas dos cristais e, por isso, nas noites sem estrelas, enchia a vigília com um vinho de Jurema e escutava rente à terra as palpitações da rocha. Imaginava, então, que o seu nome regressaria à Europa, quando atingisse por fim aquela idade indefinível que em certas épocas a prosperidade compra. Poderia até que ao nome se juntasse o nomeado e ele mesmo, de corrente de ouro e gibão preto, uma esmeralda levasse para a tiara da regente um cujubi solene com olhos lapidados em rubi. Com o passar dos anos, porém, nasceram-lhe raízes e um veio de obsidiana subiu-lhe pelo braço esquerdo. Pouco a pouco, confundeu-se com o que de si próprio restava na paisagem. Caminho de sabiás e piacobras, mangueiras bravas, palavras desavindas. Tão inúteis as sílabas da pedra, quanto precária, afinal, a eternidade. Antes de tocarmos também o nosso último tema, também dizer-vos que selecionamos 3 temas do Carlos Paredes, sem dúvida o expoente máximo da guitarra portuguesa. Portanto, começamos com uma música que se chama Dança, depois a segunda, Verdes Anos, e agora vai ser a Dança da Aldeia, e que mostra também muito do virtuosismo do Carlos Paredes a tocar guitarra, e portanto com um índice de execução também bastante mais difícil. Mas queria também aproveitar o momento para agradecer ao Luís Veloso o facto de ter aceito também o meu convite para estar aqui a tocar. Temos já muitos anos de música em conjunto, começamos como alunos aqui da universidade e fomos mantendo também essa amizade ao longo do tempo, mas ressaltar também o facto de ele estar aqui connosco também a partilhar também tudo o que sabe da guitarra, que é muito, e é sempre aqui um suporte muito importante.